Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, a paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo à TV Ebeducando. Eu sou o pastor Rubens Mendes e no nosso encontro de hoje nós estaremos dando prosseguimento ao terceiro trimestre de 2022 e nesse trimestre nós temos estudado acerca dos ataques contra a Igreja de Cristo, as sutilezas de Satanás nesses dias que antecedem a volta de Jesus Cristo. E hoje, nesse nosso encontro, estaremos refletindo acerca da lição de número 4, que tem como tema ou como título a sutileza da normalização do divórcio. Bem, nós temos aí nesse trimestre estudado sobre os diversos aspectos, né, as diversas frentes de ataque aí do nosso adversário e trabalhando intensamente nessa questão de banalização, de normalização de procedimentos e de comportamentos, fazendo com que a sociedade ela seja, de certa forma, contagiada, né, por valores que devem ser seriamente observados, mas quando esses valores são banalizados ou normalizados, as pessoas deixam de levar esses valores em conta e acabam vivendo uma distorção no que diz respeito aos princípios de Deus, à vontade de Deus para uma vida abençoada, né, para o ser humano. Então, quando o ser humano ele começa a banalizar alguns princípios que são inegociáveis, são princípios de Deus, esse ser humano ele passa a viver um padrão de vida aquém do que ele poderia viver se ele estivesse com a sua vida pautada nos princípios da palavra, conforme a vontade do nosso Deus. E dentre essas várias modalidades de banalização, de normalização de comportamentos, nós temos aqui a questão do divórcio, né, que é um assunto muito em pauta nos dias atuais. No trimestre passado, inclusive, nós trabalhamos um pouco acerca desse assunto e estamos de volta aqui para pensarmos o quanto essa prática que tem sido normalizada e legalmente, né, normalizada, o quanto tudo isso tem causado aí sofrimento para a sociedade, para a vida humana, né? Há uma série de sequelas que advêm sobre as pessoas envolvidas em um processo de separação, de divórcio, tanto com relação ao casal, quanto com relação aos filhos, né? O casal, as pessoas envolvidas acabam desenvolvendo uma certa insegurança nas relações, né? Quando há uma cisão, quando há uma separação, de certa forma é introjetada uma mensagem no coração dessas pessoas de que as outras pessoas não são confiáveis, né? Haverá sempre essa insegurança, mesmo diante de relações que não necessariamente são relações conjugais, mas qualquer outro tipo de relação acaba sendo impactada aí por essas questões aí de insegurança, né, que vem. Sobre a vida dos filhos também acaba gerando uma certa instabilidade emocional, né? A separação dos pais, o distanciamento, isso causa uma situação muito instável nas emoções dos filhos. Então, o texto áureo, ele diz o seguinte: assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. São palavras de Jesus em Mateus, no capítulo 19, no versículo 6. E aqui nós temos nesse texto a revelação aqui do aspecto espiritual no ambiente do casamento, né? Quando ele fala assim, olha, assim não são mais dois, mas apenas uma só carne. Diferentemente das outras relações, das outras parcerias, né? Por exemplo, uma parceria empresarial, visando negócios, onde há ali uma certa união, uma certa sociedade, mas não necessariamente há aí um princípio espiritual, né? Quando isso é quebrado, cada um vai para o seu lado
e ponto. Mas o que diz respeito ao casamento, existe um aspecto espiritual, né? Essa aliança estabelecida aí no âmbito do casamento, de certa forma promove uma fusão de almas, né? É uma forma simbólica, mas acontece, né? Essa fusão, uma só carne, né? Isso é muito interessante e nós não podemos perder de vista aí essa questão. A verdade prática, ela diz o seguinte: o padrão bíblico para o casamento é que ele seja heterossexual, monogâmico e indissolúvel. Então, se nós falamos que o casamento ele tem um aspecto espiritual, que tem uma forte relação com Deus, né? com essa aliança, na verdade, ela tem ali ela é feita entre um homem e uma mulher, mas Deus entra, né, nesse ambiente, nessa aliança. Então, por ter implicações espirituais nessa aliança, é muito importante que alguns princípios sejam observados. E para que Deus ordene a bênção sobre essa aliança, ele mesmo já declarou quais seriam esses princípios que deveriam ser observados. E nós temos aqui a verdade prática explicitando esses princípios, né? O casamento ele tem que ser heterossexual, monogâmico e indissolúvel. Deve haver aí uma luta no coração do homem e da mulher para que as adversidades elas sejam suplantadas e o casamento seja levado adiante, né? Nesse sentido, nós vemos aí Deus disposto a ordenar a bênção sobre essa união. Nós vamos aqui para a introdução da nossa lição e antes de nós continuarmos aqui com as nossas reflexões, eu gostaria de convidar você a nos ajudar a estabelecer conosco aí uma parceria, né? Curtindo, comentando, se inscrevendo no nosso canal, compartilhando. Se tudo isso aqui, de certa forma, para você é pertinente e tem lhe ajudado, então nos ajude aí também, tá bom? Com o seu like, com o seu comentário. Vamos seguindo aqui no primeiro tópico da nossa lição, fala acerca do divórcio no contexto bíblico. O primeiro subtópico fala acerca do divórcio no contexto do Antigo Testamento e o segundo subtópico fala sobre o divórcio no contexto do Novo Testamento. Então, no contexto do Antigo Testamento, nós temos aí critérios diferenciados, né? Por exemplo, lá em Deuteronômio, no capítulo 6, nós temos, ou melhor, Deuteronômio capítulo 24, nós temos uma permissão, por assim dizer, para o divórcio, quando, por exemplo, o homem ele percebia alguma coisa feia na sua esposa. A partir disso, ele poderia dar uma carta, né, de divórcio para sua esposa ao perceber uma coisa feia nessa. Então, esse termo aí, coisa feia, ele sempre esteve debaixo de controvérsias, né? Existem linhas de interpretação rabínicas que afirmam que a coisa feia aqui é uma prática sexual extra-matrimônio, e o marido tomando conhecimento disso, ele teria a oportunidade, né, e a permissão para dar essa carta de divórcio. Obviamente, essa prática sexual extra-casamento, extraconjugal, não se refere necessariamente ao adultério, muito embora o adultério estivesse presente, né? Porque quando duas pessoas são casadas e uma dessas pessoas transgride ali essa aliança, há uma prática de adultério, e conforme o Antigo Testamento, o adultério é punido com a pena de morte, mas quaisquer outras práticas aí que transgredissem os princípios dessa aliança
poderiam ser consideradas pelo marido como uma coisa feia e logo passível do divórcio, né, da carta de divórcio. E existe outra linha de pensamento que já é bem mais liberal dentro da concepção rabínica, que fala que a coisa feia aqui não é necessariamente uma prática sexual extraconjugal, mas qualquer outra coisa, né? Até detalhes simples que desagradassem o marido poderia então, entre aspas, dispensar a esposa, né? Dando a ela a carta de divórcio. Então, nós podemos perceber que os princípios elencados aqui no âmbito do Antigo Testamento, diz que autorizaria aí o divórcio, são bem distintos, bem diferentes, né, dos que a gente vê no âmbito do Novo Testamento, né? O Antigo Testamento, pelo menos nesse aspecto, está muito parecido com os dias atuais, né? Porque hoje, por qualquer motivo, a questão do divórcio, ele está, de certa forma, tão banalizado que, por qualquer motivo, acaba se tomando essa decisão aí. Já dentro do Novo Testamento, os princípios eles são muito mais criteriosos e, de certa forma, bem mais elevados, né? Então, o Senhor Jesus, ele tratando sobre isso, ele apresenta aí basicamente uma única forma, né, onde seria lícito a decisão pelo divórcio quando houvesse no âmbito dessa aliança o adultério, né? Quando alguém adulterasse, então aquele que foi a vítima dessa traição poderia solicitar aí a questão do divórcio. E ainda dentro do Novo Testamento existem as questões aí apresentadas pelo apóstolo Paulo, né? Além da questão de Jesus que fala sobre o adultério, Paulo também menciona a questão do casamento misto, né? Onde há uma pessoa dentro do casamento que serve a Deus e outra pessoa que não faz parte do contexto, né? Como se fosse um ímpio, vamos dizer assim, um casamento entre o crente e o ímpio. E aí, nesse ambiente, se o ímpio, por exemplo, decidisse não permanecer com o crente por causa dessa diferença de princípios de vidas, de pontos de vista diferentes, né? Se o ímpio decidisse não mais prosseguir essa aliança com o crente, então, pelo que podemos perceber aqui, esse divórcio ele poderia acontecer e um novo casamento então poderia, né, ser viabilizado a partir desse pressuposto. Então são poucas, na verdade, as possibilidades bíblicas. Nós estamos aqui nos referindo aos padrões bíblicos, né? Nós não estamos nos referindo aos padrões do comportamento social, do pensamento humano. Nós estamos falando aqui sobre os pontos de vistas bíblicos. Então, sob a ótica de Jesus, sob a ótica de Paulo, esses são basicamente aí os pontos, né, que facultam aí a possibilidade do divórcio, que é o adultério, ou a questão do jugo desigual, né, do relacionamento aí incompatível, pelo menos quando alguém não quer aceitar, né, a decisão do outro, quando, por exemplo, o ímpio não quer aceitar o jeito de ser e a vida do crente. Então existe essa possibilidade aí do divórcio, da separação, né? E com também a possibilidade de um novo casamento. Então, basicamente, pelo que nós podemos perceber, é claro que existem algumas divergências, existem algumas opiniões, mesmo hoje, nos dias atuais, no seio da igreja evangélica, existem pontos de vista distintos, né? Aqui nós estamos falando sobre a questão de interpretação. Então, uns interpretam que após o adultério,
aquela pessoa que foi a vítima, ela tem a oportunidade de contrair um novo casamento, mas existe também linhas de interpretação que vetam completamente essa possibilidade, e a única possibilidade, então, a partir disso, é ou aqueles dois que eram casados e se separaram voltarem a se unir, ou permanecerem solteiros. Esse é um ponto de vista que ainda é bastante corrente aí, né, nos dias atuais. Mas nós temos trabalhado aqui, e a própria convenção, né, da Assembleia de Deus, aí, através dos seus mecanismos legais, tem apresentado os pontos de vista e tem prevalecido essa ideia de que, com relação ao adultério, aquele que foi vítima, ou aquela, né, estou falando com relação à pessoa afetada, ela tem a oportunidade de casar novamente, e também com relação ao julgo desigual no sentido espiritual, quando um é crente, quando o outro não é, e aí aquele que não é crente recusa continuar o convívio com o que é crente, né? Então, nesse caso aí também há uma interpretação que viabiliza um novo casamento. Ou com relação à viuvez, né? Aí o novo casamento também ele é completamente permitido. Quando alguém fica viúvo, pode contrair um novo matrimônio. Ok, meus irmãos? Então vamos aqui para o tópico de número 2. O tópico 2 da nossa lição diz o seguinte: a sutileza da normalização do divórcio, né? Nós temos aqui também dois subtópicos. O primeiro, o divórcio no seu aspecto legal, o divórcio, e o segundo, o divórcio no seu aspecto moral. Então, no aspecto legal, né, que está relacionado aí ao arcabouço legal, ao conjunto de leis, né, de um país, no aspecto legal, o divórcio hoje ele é tranquilo, né? Está normalizado, não tem assim qualquer barreira, qualquer dificuldade, qualquer motivo é um motivo válido aí para solicitar o divórcio, né? Seja por simplesmente um ter perdido o interesse pelo outro, qualquer motivo, né? Qualquer motivo, legalmente é possível solicitar o divórcio, tá? Então nós temos aqui esse primeiro ponto. Mas mesmo sendo legal, é moral, né? E aí já é um outro ponto a ser pensado, até porque a questão da moralidade está muito relacionado às culturas de cada povo, né? O determinado povo, conforme os seus pontos de vista, é que define aí a questão da moral. Nós estamos falando com relação à moral no ambiente secular, né? Nós não estamos falando acerca da moral bíblica, né, de Deus, que já tem ali definido todos os seus princípios e ponto final. Nós estamos falando acerca de uma moral social, no âmbito da sociedade. Então, de certa forma, o que a gente percebe é que o arcabouço legal, né, o conjunto de leis de um povo, na verdade, é o reflexo da sua moralidade, do que esse povo entende o termo moral, né? Então, hoje, as leis, pelo menos do nosso país, são leis que facultam, que dão bastante tranquilidade aí para a prática do divórcio, né? Tem normalizado bastante a questão do divórcio, e essas leis, elas são resultado do pensamento social, de como determinada sociedade encara um assunto, e a partir desse pensamento social, né, da popularização desse pensamento, a lei, então, ela é atualizada. Então, alguns anos atrás, a questão do divórcio era um pouco mais tratada assim com mais rigidez, né? Mas a mentalidade social foi tomando outros contornos, e hoje, por conta dessa mentalidade social, a lei
que reflete esse pensamento dá ampla abertura aí para a prática do divórcio, tá? Mas pensando aqui na questão da moralidade bíblica, ainda que o divórcio seja legal, no que diz respeito ao aspecto moral, no sentido da palavra de Deus, nós, como Igreja do Senhor, atentando para a Bíblia, né, e para o legado que Deus deixou para observarmos, nós precisamos continuar, ainda que no aspecto legal o divórcio ele seja amplo e irrestrito, né, mas nós, como igreja, precisamos nos ater aqui ao que a palavra, né, tem nos orientado, né? Então, por isso, nós devemos nos esforçar ao máximo para que essa questão do divórcio, principalmente, né, no âmbito da nossa família, seja um assunto, assim, no último grau, né, das nossas prioridades aí, porque existe toda uma possibilidade de Deus, com o seu poder, atuar e nos ajudar a vencermos as dificuldades, né, as resistências, os desafios. Mas nós sabemos que isso é um assunto bastante complexo, né? Cada processo é personalizado, cada relacionamento tem os seus devidos contornos, os seus desafios. Nós também, na verdade, não estamos aqui para, sabe, colocarmos todas as questões dentro de apenas um bojo, e não, cada detalhe, cada relacionamento, cada realidade é diferente, né? E precisa ser tratado também, analisando esse aspecto, ok? E aí nós entramos aqui no terceiro ponto da nossa lição, que fala sobre o divórcio e a prática pastoral. E o primeiro subtópico aqui do tópico terceiro diz assim: a pessoa do divorciado, né? O divorciado é uma pessoa e como tal deve ser vista. Quem passou por um processo de divórcio sabe o quão traumático isso é. E nós comentamos isso, que esse rompimento traz traumas em diversos aspectos, né, da vida das pessoas envolvidas. Tem um aspecto espiritual, tem o aspecto sentimental, emocional, tem um aspecto financeiro também. Muitas vezes há uma partilha, né? Há um empobrecimento, há uma divisão aí dos recursos e, na verdade, há um grande sofrimento, né? E o pastor, enquanto o líder, né? O conselheiro, o mentor, ele deve estar bastante atento aí a todas essas sequelas, né, para que, de certa forma, ele possa mitigar, possa minimizar o máximo possível, né, parece até mas diminuir o máximo possível aí, os estragos que isso produz. Os estragos sempre, na verdade, irão acontecer, mas eles podem ser mitigados, né, com a bênção de Deus, com a ajuda das pessoas, a compreensão também. Nós, como seres humanos, estamos passíveis aí a tomarmos algumas decisões. Algumas vezes tem, por exemplo, alguma justificativa plausível, né? Por exemplo, a título de exemplo, nós sabemos que Deus ele pode mudar o ser humano, Deus pode trabalhar no coração de uma pessoa que é violenta, Deus pode trabalhar e transformar a vida de um pai que tem causado assim um ambiente familiar terrível, né? Onde os filhos têm sido tomados pelo medo, um ambiente de violência. Deus pode transformar tudo isso. Nós não podemos perder de vista, nós não podemos, principalmente como pastor, como conselheiro,
nós não podemos abrir mão dessa questão de acreditarmos que Deus pode mudar a situação, né, e transformar aquilo que hoje é uma tempestade, um caos, em um lugar de bonança. E quantas vezes Deus já fez isso e não temos dúvida de que muitas outras vezes Ele vai fazer, tá? Então, é claro que em contextos como esse, onde as pessoas estão mais sensibilizadas, muitas decisões podem ser tomadas aí, inclusive a questão do divórcio, quando alguém para analisar e chega à conclusão de que a separação é menos traumática do que a convivência em um ambiente de violência, de desrespeito. Mas, repetindo aqui, Deus tem o poder para mudar isso, tá bom? Então, enquanto pudermos, nós devemos envidar os esforços aí na expectativa da ação de Deus. Okay? Então, a pessoa do divorciado, como nós vimos aqui no primeiro subtópico, sofre bastante, mas também todas as outras pessoas que estão, de certa forma, envolvidas aí nesse relacionamento. E o subtópico 2 diz o seguinte: o divorciado como cristão, né? Outra coisa acerca de quem passou por um processo de divórcio diz respeito à sua condição de membro da igreja. Aqui nós temos um outro ponto de vista também, porque, de certa forma, o fato de ser igreja, né, naturalmente passa uma mensagem. Quando, por exemplo, alguém opta pela separação, pelo divórcio, ainda que essas pessoas elas tenham as suas justificativas, as suas razões para isso, né? E quem está vivendo o contexto é que sabe o tamanho da dor. Nós não estamos aqui colocando em questão os motivos, as justificativas, mas nós queremos aqui trazer um ponto de vista que é real, infelizmente é real, né? E quando há um divórcio entre um casal crente, isso passa uma mensagem para aqueles que não são crentes, uma mensagem que é uma contrapregação, na verdade, uma contrapregação acerca do poder de Deus, do poder do reino, né? O poder de Deus na vida de quem está no ambiente do reino de Deus. Então, quando há essa separação, querendo ou não, há essa contrapregação, né? Há essa questão de que, olha, essa pessoa, ao tomar essa decisão, ela não foi ajudada por Deus, apenas a título de exemplo, né? A ideia que é passada para aqueles que estão de fora. Mas, repetindo aqui, né? Cada casal sabe da sua realidade, né? Dos desafios, mas o que nós não podemos abrir mão e a bandeira que devemos levantar é que o divórcio ele não pode ser uma prática natural, não pode ser uma prática normal, não pode ser uma prática banal. Quando se tem essa percepção, os interesses do reino das trevas, os interesses de Satanás, eles estão prevalecendo, né? O divórcio, ele tem que, como aqui nós vimos já dentro da palavra de Deus, na verdade, algo extremo, né? Que assim só é lançado mão num grau de prioridade o mais baixo possível. Ok, meus irmãos? Então, que Deus abençoe, que essa aula aí que vocês, de repente, os que são professores, né, vão estar a ministrar, seja abençoada por Deus, que o Espírito Santo nos ilumine. Lembrando que nós temos aí no seio da igreja muitas pessoas que são oriundas de relacionamentos traumáticos, né? Nós não estamos aqui
para apontar, para sentenciar ninguém, nós estamos aqui para amar, para ajudar, para abraçar e, de certa forma, trabalhar para que as pessoas elas continuem aí caminhando, né, mais outra milha, mais outra, a ponto de não permitir, né, que o divórcio seja a primeira opção. Ok, meus queridos? Então, que Deus em Cristo abençoe a vocês. Até o nosso próximo encontro.